Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que o petróleo, ele ao mesmo tempo é uma bênção e uma maldição. Se a gente analisar a situação dos países que têm abundantes reservas de petróleo e exploram esse petróleo há muitas décadas, a gente vai ver que, de fato, são poucos, como a Noruega, que, de fato, conseguiram fazer que o petróleo fosse sempre um elemento, do ponto de vista social, do ponto de vista do progresso daquela sociedade, um elemento favorável. A gente olha para os países produtores de petróleo e, entre eles, abundam os regimes autoritários, abundam situações horríveis de injustiça social, abundam situações de crueldade em relação a populações imigrantes e por aí vai. E o petróleo em si, ele tem esse condão de dopar a economia de um país. Ele permite políticas irresponsáveis, já visto o que está acontecendo na Venezuela, ele permite um fortalecimento dos estados autoritários, na medida em que vai se tornando praticamente, se não a única fonte hegemônica de riqueza dentro de uma sociedade. E temos que também ver as consequências ambientais. Nós tivemos no Golfo do México um mega acidente de petróleo que os Estados Unidos, com toda a sua banca e toda a sua tecnologia, eles passaram semanas a fio sem saber direito o que fazer para controlar aquilo, e foi revelado naquele momento toda a fragilidade da estrutura dos Estados Unidos de responder a esse tipo de situação, e também uma teia de promiscuidade entre as autoridades destinadas a investigar e aquelas empresas que exploram o Golfo do México. Felizmente, depois de muitas semanas de vazamentos praticamente descontrolados, os Estados Unidos conseguiram debelar essa situação, deixando para todos nós uma advertência. Aconteceu lá, pode acontecer aqui. Então, quando eu vejo situações onde existe um vazamento que não provém dos equipamentos instalados para extração do petróleo, provém do próprio solo subaquático, isso me deixa extremamente preocupado. Então, meu primeiro ponto de esclarecimento era o seguinte: foi dito aqui que houve, de fato, uma situação geológica provocada pela operação técnica, mas que isso resultou numa situação de natureza geológica. Evidentemente, a primeira pergunta que ocorre é a seguinte: bom, no processo de licenciamento não foi analisada essa variável? Por que isso aconteceu? Tem que haver, evidentemente, dentro de um processo de licenciamento, a previsão de uma explosão do tipo daquela que foi mencionada aqui, e a partir dessa explosão, a capacidade que aquele meio geológico tem de resistir a essa situação sem que, de fato, o petróleo passe a jorrar a partir do leito marinho. Então, a minha primeira pergunta é se, de fato, o acontecido revela algum problema no licenciamento, alguma lição a ser aprendida em relação ao processo de licenciamento, que é o começo de tudo. Bem, a segunda pergunta, e infelizmente vejo que a doutora Gisela não está presente, mas enfim, fala-se multa, 50 milhões de multa, e todos nós ficamos impressionados. O fato é o seguinte: o que eu gostaria de saber, muito objetivamente, é nos últimos 10 anos, qual foi o percentual de multas que o IBAMA, de fato, conseguiu arrecadar.